Olá pessoal, vamos a mais uma aula referente à semana 10 e 11. O assunto que a gente vai ver é regra de 3 simples, certo? E aí a gente vai lá para o nosso livro, na página 268, ver o que significa regra de 3 simples, tá? A regra de 3 simples é uma estratégia de cálculo com valores desconhecidos em problemas que se relacionam de grandezas diretamente e inversamente. O que é isso? Certo? Eu vou falar com vocês sobre isso já já. Mas continuando aqui a explicação, ele recebe esse nome porque são conhecidos 3 valores e uma situação problema que deseja encontrar o 4º valor, tá? Então, vamos conhecer o que é isso de grandezas. Grandezas é tudo tudo aquilo que a gente pode medir, certo? A altura é uma grandeza, a peso é uma grandeza, a quantidade de pães que você compra na padaria é uma grandeza, a quantidade de cadernos que você tem, quantidade de folhas, quilômetros rodados de um carro, velocidade do carro, tudo isso são grandezas, são coisas que a gente pode medir, que tem quantidade. Só que essas grandezas, elas podem ser classificadas como direta, indireta ou não proporcional, certo? Tem esses três coisas. Por exemplo, se eu for pegar a sua altura e o seu peso, elas são grandezas não proporcionais, certo? Por quê? Porque nem todo mundo que tem a idade que você tem a mesma altura que você tem, tá certo? Então, isso não pode ser considerado grandezas proporcionais. Mas tem coisas que têm as mesmas proporções. Por exemplo, aqui, olha, eu vou ter. Em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas. E caso eu queira produzir pães de 10 gramas, ou seja, um pouquinho menor, quantos pães nós iremos obter? Então, nesse problema, ele pede para vocês identificar as grandezas. As grandezas aqui vão ser 2 grandezas. Uma grandeza é a quantidade de pães, certo? É a grandeza 1. E a grandeza 2 é o peso dos pães, certo? Peso dos pães, ok? Nesse segundo problema, eu vou ter aqui, olha, 7 litros de leite dão 1,5 quilos, 1,5 kg de manteiga. Quantos litros de leite serão necessários para se obter 9 quilos de manteiga? A gente vai resolver esse problema, tá, gente? Mas primeiro, eu quero que vocês saibam identificar quais são as grandezas. Então, vão ter 2 grandezas nas regras de 3 simples, tá? Então, o que seria a primeira grandeza aqui? A primeira grandeza, tá? Eu vou colocar aqui primeira para ficar mais em ordem. Seria, vamos dizer assim, a quantidade de leite, tá bom? Quantidade de leite. E a segunda grandeza seria o quê? A quantidade de manteiga, certo? De manteiga. Tá? Só que essas grandezas, elas são medidas, eu ainda posso colocar aqui, olha. Elas são medidas, ó. Os pães é quantidade, é número, tá? Número de pães. O peso aqui vai ser em gramas, tá? Esses números têm unidades de medida. A quantidade de leite vai ser litros. E a quantidade de manteiga vai ser quilos, certo? Então, aqui eu consegui identificar quem são as grandezas. Por que isso é importante? Porque na hora de resolver, a gente vai usar essas 2 grandezas. Então, aqui a primeira, olha, em uma panificadora são produzidos, a gente já descobriu que as grandezas são quantidade de pães e o peso dos pães, certo? É importante vocês saberem isso. Então, nós temos 2 grandezas. Vamos lá. Agora, eu pergunto a vocês. Essas grandezas... Sim, eu esqueci de perguntar aqui, olha. Depois que a gente descobre quem são essas grandezas, eu tenho que saber quando é que as grandezas são diretamente proporcionais e quando são inversamente proporcionais, tá certo? A gente ainda vai identificar isso aqui. Olha, as 2 grandezas são diretamente proporcionais quando, à medida que uma aumenta, a outra também vai aumentar. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver, ele quer saber quantos pães vão ser produzidos com 10 gramas.
Se eu diminuir o peso do pão, vai sobrar mais massas para eu fazer mais pães. Então, se eu diminuo a quantidade de peso, eu aumento a quantidade de pães. Então, se aqui diminuiu e aqui aumentou, houve uma inversão. Então, inversamente proporcional. Então, no exemplo 1, as grandezas são inversamente proporcionais, certo? No exemplo 2, à medida que eu tenho mais leites, eu consigo produzir mais manteigas, certo? Então, à medida que isso aumenta, esse também aumenta. Neste caso, eu vou ter grandezas diretamente proporcionais. Estão compreendendo? Vamos lá. Então, sabendo disso, vamos resolver essa questão. Olha, quantidade de pães e peso dos pães. Então, 90 pães produzem 15 gramas, tá? Produzem pães de 15 gramas. 10 gramas, veja que é aqui 10 gramas, viu? Ó, o peso é dado em gramas. E aqui é dado em quantidade de pães mesmo, em número, ok? A pergunta é, em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos pães iremos obter? Então, ele quer saber justamente isso. Eu vou colocar X aqui, o que ele quer saber. Então, veja, regra de 3 é o dado 3 valores, pede um quarto valor, tá bom? Mas antes de resolver isso, eu tenho que saber se essa grandeza são diretamente ou inversamente. Ou seja, se eu aumentar o número de pães, se eu diminuo a quantidade de gramas aqui, eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade de pães? Eu vou aumentar a quantidade de pães. Portanto, essas duas grandezas são inversamente. Eu preciso que elas fiquem todas no mesmo sentido para resolver, tá bom? Então, vou ter aqui, olha, eu vou ter a solução x dividido para 90, eu inverti, tá certo? Vai ser igual a 15 dividido por 10. Para resolver, eu faço cruz, credo, ou seja, x vezes 10, ó, 10x, vai ser igual a 90 vezes 15. Vocês podem usar a calculadora sem problemas, tá certo? Deixa eu só colocar ela aqui para ficar visível para vocês. Então, vai ficar, ó, 90 vezes 15 dá 1.350, tá certo? Então, aqui que eu vou colocar, ó, 1.350. Aí, eu vou pegar esse 10 e passar dividindo para encontrar esse x. 1.350 dividido por 10, né? Vai cortar, vai ficar 135 pães. Seria essa a resposta, certo? Vão ter 135 pães, ou seja, vai dar muito mais pães. Ok? Vamos para o segundo problema? Então, aqui, quem são as grandezas? A gente já viu que é a quantidade de leite, né? Quantidade de leite, que é dado em litros. E a quantidade de manteiga. Manteiga. Ok? Que é dado em quilo. Então, essas são as duas grandezas, ok? Duas grandezas. Vamos ali. São 7 litros de leite. Então, 7 litros de leite produzem 1,5 quilos de manteiga. Quantos litros, quero saber X, serão necessários para produzir 9 quilos de manteiga, tá? Como essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, à medida que a quantidade de manteiga aumenta, também vai aumentar a quantidade de leites, então é só resolver direto, ó. 7 dividido por x é igual a 1,5 dividido por 9. Eu vou sempre começar onde tem o x, ó. Cruz, credo, tá? Então, eu vou ter, ó, 1,5x vai ser igual a 7 vezes 9, que é 63. Então, x é igual a 63 dividido por 1,5, que a gente pode usar a calculadora, tá bom? Então, vamos lá. 63 dividido por 1,5, que dá 42. Ou seja, 42 litros de leite. Ok, gente? Vamos para outro exemplo? Aqui, ó. Na página 268 agora, tá bom?
Camila pagou R$ 3,50 por 2 quilos de laranjas. Pedro quer comprar 1,8 quilos de laranjas. Quanto Pedro vai gastar? Quais são as grandezas, gente? Então, aqui nós temos duas grandezas, tá? Nós temos o preço da laranja, que é dado em reais, tá, gente? E nós temos aqui o peso da laranja, que é dado em quilo, tá bom? Então, essas são essas duas grandezas. Tá bom? Ótimo. Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro passo eu tenho aqui R$ 3,50 eu consigo comprar 2,5 kg de laranja, tá? Pedro, ele quer comprar 1,8 kg de laranja, vai pagar quanto? Vai pagar X. Primeiro eu quero saber o seguinte, essas grandezas são diretamente ou inversamente? Diretamente, né, gente? Por quê? Se eu compro mais quilos de laranja, eu vou pagar mais o preço. Então, é diretamente, ok? Portanto, eu não altero a minha continha. Vai ficar assim, ó, 3,5 dividido por X, tá? Ou 3,50 ou 3,5 vai dar na mesma, tá bom? Posso colocar 50, não tem problema, não vou alterar minha conta. Vai ser igual a 2,5 sobre 1,8. Vou fazer o cruz credo, ó. X vezes 2,5 vai ficar 2,5x igual a 3,50 vezes 1,8. Vamos para a calculadora. Então, deixa eu colocar aqui, tá? Vai ficar, ó, 3,50 vezes 1,8 dá 6,3, certo? 6,3. Agora, eu vou passar esse 2,5 dividindo, tá? 6,3 dividido por 2,5. Vamos ver quanto dá isso? Vamos ver. Dividido por 2,5, que vai dar R$ 2,52, certo? Então, se eu for perguntar quanto Pedro pagará, Pedro pagará, você vai colocar assim, ó, Pedro pagará, aí R cifrão, que é o símbolo do dinheiro, R$ 2,52, certo? Um pouquinho mais barato, né? Que o outro pagou R$ 3,50, realmente ele vai comprar menos, vai pagar menos, ok? Vamos pro próximo. Essa aqui tá na página 268, número 2. Vamos lá. Um automóvel trafegando em uma estrada a velocidade de 90 km por hora faz uma viagem em 2 horas e meia, certo? A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km. Qual é o tempo de duração dessa viagem? Então, aqui nós vamos ter duas grandezas. Quem são as grandezas? Uma é a velocidade e a outra vai ser o tempo. A velocidade é dada em quilômetro por hora e o tempo é dado em hora, certo? Então, vamos lá. A velocidade, vamos começar tudo de novo a leitura. Olha. Então, em 90 km por hora, 90 quilômetros, ele percorre em 2 horas e meia. Se ele diminui essa velocidade, ele vai percorrer em mais ou menos tempo. Então, veja só. Se eu aumento minha velocidade, eu chego mais rápido. Verdade? Então, o tempo é menor. Então, essas duas grandezas são inversamente. Se elas são inversamente, na hora de resolver, eu vou ter que inverter. Tá certo? Então, se aqui aumentou, aqui diminui. Então, é aqui que eu vou inverter. Então, eu vou ter, ó, x sobre 22,5 igual, veja que eu inverti esse. Então, esse permanece 90 sobre 75. 90 sobre 75. Eu sempre coloco o x desse lado, que fica mais fácil a minha conta. Então, vai ficar x vezes 75, então vai ficar 75x, igual a 2,5 vezes 90. Pega a calculadora e faz a continha. 90 vezes 2,5 dá 225. 225. Passa o 75 dividindo. 225 dividido por 75 vai ficar quanto?
Então, vamos lá. 225 dividido por 75 dá 3, tá? 3. Significa dizer que qual é o tempo de duração dessa viagem? 3 horas. 3 horas. Vai ficar um pouquinho mais longo porque ele fez em menos velocidade, ok? Agora é com você, gente. Essas questões estão no livro, na página 269. Vocês podem conferir o gabarito no final do livro. Mas eu quero as continhas, tá certo? Me diz quem são as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente. Monta lá a tabelinha e faz o cruz credo, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.